E aí galera, estamos aqui com um vídeo novo, né? Dessa vez eu vou ensinar vocês como fazer uma REST API usando o Spring Boot. Dependendo do encaixamento eu posso até fazer a comunicação dela com o front-end, né? Usando React. E essa API, galera, vai ser para um gerenciamento de assim, um post, vai ser sistema de posts com login do usuário. Vamos lá, como é que a gente vai fazer, galera, isso aqui? Eu deixei já um SQL aberto, você vê que eu criei um banco de sistema mensagens, MSG no caso, você vê que não tem nenhuma tabela em específico criada, né? E a gente não vai criar mexer aqui, vocês vão entender por quê. Nós estamos também com Insomnia para fazer a, a simulação da requisição, você pode ver que não tem nada, né? Você tá vendo? Não consegue conectar com o servidor. E vamos lá começar. Galera, a gente poderia iniciar uma aplicação Spring, galera, usando isso aqui, ó, Spring Initialize, que é esse site aqui, que a gente usa também para iniciar. Vocês podem ver que é o Java 6.1, quero usar o Maven, eu posso colocar o exemplo aqui, por exemplo, backend, backend, enfim, aqui eu poderia fazer dessa forma. Porém, galera, eu quero fazer um teste. Meu Visual Studio Code ele já tem tipo um desse aqui, junto, embutido nele, de certa forma. É uma extensão, né? E... Deixa eu fechar aqui, ó. Vou fechar, já que a página está fechada, tá vendo? Vocês podem ver. E eu vou iniciar o projeto aqui. Só que assim, eu tô com um problema no Visual Studio, galera, que eu não tô conseguindo dar um autocomplete nele. Se eu não conseguir, eu vou pelo Eclipse. Que basicamente é a mesma coisa. Você inicializaria por lá e importaria o projeto. Basicamente isso funcionando no Eclipse. Enfim, vamos lá, iniciar aqui, ó. Spring Boot, Maven, ó, seleciona a versão, coloca o, o artifact ID dele, né? Que vai ser basicamente isso aqui. Com.backend, que foi aquele que a gente colocou lá. E que eu vou colocar MSG de mensagem. Coloco Java, no jar, né? Aí que eu seleciono a versão. O pessoal das antigas já usa muito Java 8, né? Que é a versão, uma da versão LTS, né? Que é a versão que tem muito em empresa, coisa assim, que às vezes não tem como atualizar. O pessoal às vezes não atualizou, se é muito antigo, enfim. Porém, galera, eu vou usar a versão 17, que ela é recente até, mas não é a última LTS. A última LTS é o Java 20. Mas eu por padrão, gosto da 17. Aqui, galera, a gente seleciona as dependências do projeto. Você vê que eu tenho aqui uma last user, que são as últimas usadas, que é o Spring Web, o Lombok não vai nem usar aqui, na verdade. O Spring Boot, DevTools, Spring Boot ATPA, que é o Hibernate, MySQL Driver. Eu vou deixar na descrição, galera, uma as dependências em si do .xml, que caso você queira só colocar, você pode iniciar sem uma dependência e jogar isso aqui dentro das dependências do .xml também. Vai funcionar da mesma forma. Eu vou deixar isso aqui na descrição, galera. Mas enfim, vamos começar aqui. Eu vou usar as últimas, né? Vou colocar aqui dentro de uma página do Spring Boot que eu já tinha deixado. E vou abrir aqui o projeto. Enfim, galera, aqui você vê que a gente já tem um projeto padrão, né? Usando o SRC, o teste, o main. Aqui nós temos o Java, os sources, enfim, um projeto Maven padrão. Galera, eu também vou deixar na descrição mais duas coisas, na verdade, ainda. Que é a configuração do banco de dados, que ela basicamente é padrão, né? Só precisa dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Porque isso aqui a gente pode até, pronto, vou fazer mais fácil, a gente pode até pegar um de outro projeto aqui que eu né, tava gravando antes, só que deu um erro na gravação, né? Que ela tinha corrompido. Enfim, a gente pode vir aqui, ó, como tava aqui, ó, Spring Boot, aqui, esse, que é basicamente, galera, é padrão. Isso aqui, para conectar com o banco de dados é padrão. Isso aqui a gente não vai alterar, basicamente. Apenas só vai alterar assim, eita, já tá até sem. Se não me engano, essa coisa que eu tinha deletado. A gente só vai alterar, galera, os padrões, por exemplo, o nome do banco de dados, enfim. É basicamente isso aqui. Como vocês podem ver. Aqui, ó.
Isso aqui é basicamente a URL de conexão, o usuário, a senha. Como estou usando como assim, banco de dados é um SQL usando o PHP não tem senha. Então a gente vai copiar basicamente isso aqui, que é as configurações padrões do Hibernate. De conexão do banco de dados. Aí eu venho aqui no Application Properties, que vem dentro de SCC, main, Java, sources. Aí vem aqui e eu vou colar esse aqui. Eu basicamente só vou alterar aqui, galera, o nome do banco de dados para o nome... Tá, aqui, deixa eu fechar. O nome do banco de dados que eu criei agora. Do antigo para o novo. Vou dar um Ctrl C aqui, deixa eu fechar aqui e um Ctrl V para cá. E basicamente isso aqui. Algumas outras coisas também a gente pode pegar de outros projetos, que são padrões, né? Eu posso deixar isso aqui, galera, dentro da descrição. Da descrição que eu vou deixar. Deixa eu dar uma... Aqui, ó. Banco. Eu vou deixar assim... Isso aqui eu vou deixar tudo nos comentários, caso vocês queiram pegar. E eu posso até pegar mais umas coisinhas também, que são padrões, na verdade, né? Que a gente não vai precisar ficar pensando muito nisso, né? Aqui, por exemplo, eu posso pegar a questão do ID que a gente vai usar depois do banco de dados, vocês vão entender o porquê. Antes vocês vão entender o porquê aqui, ó. Vocês vão entender o porquê também. Que são esses dois RDs aqui. Enfim, isso aqui, geralmente para gravar também é um pouquinho complicado. Aí eu vou deixar ele aqui já, ó. Caso vocês queiram pegar. E galera, eu também deixando nos comentários também o link do meu GitHub para um projeto, um criador de JSON, vamos dizer assim, um conversor de JSON, para vocês usarem também. Eu vou deixar tudo nos comentários, na descrição do vídeo, se vocês pegarem. Enfim, pra gente começar, galera, a gente vai precisar criar aqui, eu vou criar aqui um novo arquivo Java, chama de routes, que ele vai servir, galera, pra fazer as rotas, né? As rotas da minha API REST, né? Como é que ele vai funcionar? A gente vai usar aqui um arroba, né, chamado REST Controller. Que basicamente ele... meu autocomplete não está funcionando. Ele basicamente vai ser um controlador. A gente vai definir que essa classe vai ser um controlador do Spring, né? Porque a gente tem aqui a classe de inicializar. Você vê aqui tanto que a gente tem aqui o Spring Application, Spring Boot. Que basicamente a gente vai dizer que isso aqui vai ser uma coisa de rota, de certa forma, né? E aqui, vamos começar com o famoso Hello World, né? Void, string, né? String, nossa. Index, chama de index, e aqui eu vou retornar return Hello World, o Hello World aqui. E só que assim, isso aqui, galera, tá só isso é uma função. Ele não vai mapear. Para mapear a gente tem que colocar assim um arroba get mapping. E passar qual a rota que a gente quer. Aqui, ó. Galera, nossa, minha cadeira foi aqui agora. Então, galera, meu OVS ele não tá tendo função do autocomplete. Eu vou mudar pro Eclipse aqui. E aproveito também e ensino vocês como é que importa um projeto Eclipse. É assim, ó. A gente vai vir aqui abrir o Eclipse logo, né? Vamos abrir o Eclipse aqui. E a gente tem que ver onde é que está o nosso projeto. No caso, o meu tá aqui em Dev, Spring Boot, Site. Site não, no caso, mensagem. Se não me engano, eu criei, foi aqui mesmo esse aqui.
site. Foi esse aqui? Não lembro agora qual foi. Não. Eu tenho que ver onde foi que eu criei esse projeto agora. Enfim, deixa eu ver lá onde eu criei. E é o tempo também que eu vou pegando aqui o arquivo do JSON. Deixa eu ver aqui. É mensagem, esse aqui mesmo. MSG. Tá. Então, galera, é o tempo também que eu vou pegando aqui o JSON, que eu vou deixar na descrição. Então, eu vou abrir o local do projeto, né? No caso aqui, dev, Spring Boot. Eu vou abrir aqui, launch. E deixa eu esperar ele abrir aqui, galera. Só o tempo. Muito tempo sem usar Eclipse. Sim, como eu tava... Aqui, ele abriu. Sim, galera, aqui, já que a gente abriu o Eclipse, a gente vai fazer assim, ó. Create, import projects. Aqui, ele vai... Tá aqui, ele vai vir aqui, assim, ó. Então, eu tenho que ir em Maven, a não ser que você usando o Grant ou outro, né? Enfim. Eu vou usando Maven, eu venho aqui e clico assim, ó. Existente Java, projeto Java Maven já existente, que é o Existente Maven Projects. Seleciono aqui, seleciono também qual o arquivo que eu quero, abrir, e pronto, ele já vai adicionar o ponto terminado direitinho. Com isso ele já vai aqui, ó, puxou aqui o gerenciador. Na verdade eu abri a classe errada, né? Essa aqui já tá pronto. Deixa eu abrir um novo, deixa eu criar de novo, vou botar aqui o file, import, existente. Copiei o arquivo errado? Botei o arquivo errado. Tem mensagem esse aqui. É bom que pelo menos isso aqui vai me poupar tempo de pegar o arquivo de JSON. Enfim, aqui. Nós temos aqui o nosso projeto, né? Vocês podem ver Java. Não, peraí, aqui. Main, src main Java. E aqui a gente tem o backend de mensagem, que é a nossa classe assim, principal, nosso pacote principal. Aqui a gente já tem aqui o nosso routes, né, que é onde a gente estava antes. E a gente já pode basicamente usar iniciar esse projeto, né? Maven. E ele basicamente vai... Deixa ele... Peraí... Não vai me deixar selecionar esse aqui mesmo, porque... Diferente do que ele já estava configurado, ele vai selecionar que tem a classe main. Aqui ele vai iniciar o Spring, ele vai iniciar o Spring Boot. Vocês podem ver aqui. E... o Java demora um pouquinho para iniciar comparado ao PHP, né? Tem dois vídeos meus de PHP, já postei. Enfim, ele iniciou aqui e se eu jogar aqui no Insomnia, esse localhost barra padrão, né? Eu consigo ver que ele vai me retornar isso aqui. Aqui, ó. Em 3080, do tipo get, ele me retorna um Hello World. Enfim, com isso a gente sabe como é que cria uma rota padrão. Agora, galera, a gente vai precisar criar o quê? Basicamente o padrão na MVC, que a gente já conhece, né? Basicamente, pra quem já desenvolveu um tempinho já conhece, né? Vou criar aqui um package chamado model. É com minúsculo, na verdade. Deixa eu... não vou deixar sem me interromper, não. Um model. Vou criar um controller. E vou criar um utilitário também que eu vou usar para retornar as coisas. Tipo assim, converter uma classe em JSON. Ponto, não, deixa... ele já vai... Pera aí. Cadê? Package. Utils. Pronto. Com isso aqui eu tenho deixa eu só me deletar esse modo que ele foi pro lugar errado, na verdade, né? Ele tem que estar dentro de messages.
New package, já para organizar já, para nós organizar nosso, vamos dizer assim, nosso ambiente de trabalho. Enfim, agora galera, eu vou pensar também pegar o conversor de JSON que eu vou deixar nos comentários, na descrição, o link para pro meu GitHub que vai ter esse projeto já lá, vai estar tudo documentado tudo direitinho. Eu só vou pegar ele aqui, porque na verdade eu já tinha importei errado, mas ele tá aqui, ó. Deixa eu botar ele pra cá. Puxa ele aqui, ó. Pronto, tá aqui ele já. Agora só preciso alterar algumas coisinhas que jogar ele pra dentro do... Aí, já ele alterou tudo sozinho. Enfim, vamos lá. Como é que eu vou usar ele primeiro? Só ensinar vocês como é que usa, só pra vocês verem como é que usa. Eu vou chamar ele, né? Vocês podem ler também a descrição, que ele tem ele tem uma documentaçãozinha que eu fiz. Vocês vão entender. New JSON, eu tenho que importar ele. Você pode usar builder também, caso vocês já estejam desenvolvendo um pouquinho, mas vocês vão entender já, usar builder tudo direitinho. E deixa eu importar. Porra, até aqui não é possível que aqui também não esteja. Importe. Um ponto. JSON. Pronto. E aí eu posso, em vez de retornar uma string hello world, que ele não retorna um REST, ele não retorna um JSON, ele tem que retornar um JSON. Então o que é que eu faço? Eu vou adicionar JSON.put e eu vou colocar aqui, por exemplo, status e vou colocar um true. Só para dizer que está retornando. E aqui eu vou colocar uma response entity. Response entity, né? Que é um tipo de resposta. É um tipo de resposta. É um tipo de resposta. É um tipo de resposta do Spring. E eu posso retornar aqui, por exemplo, response entity ponto ok, né? Eu posso ter várias coisas. Eu posso colocar response entity ponto ok, ok, ponto body, ou seja, o corpo da requisição, basicamente. Eu posso colocar o JSON ponto JSON. Ele vai converter para JSON e vai enviar. Se eu... Ah, não, já estava iniciado aqui. Ele vai iniciar aqui e ele vai me retornar o quê? Um JSON com status dizendo true. Aqui, iniciando. Ele vai me dizer assim, um tomcat, né? Endereço já em uso. Mas enfim. É porque eu não fechei o outro servidor. Mas enfim. Aí ele me retornou aqui um JSON chamado True. Eu posso trocar também aqui para qualquer outra coisa. Aí é o que você quiser. Como se fosse um JSON. Posso retornar um Hello World aqui. E aí ele vai retornar um JSON, basicamente. Isso aqui vai estar nos comentários, vocês dão lá, vocês vão entender isso aqui. Enfim, vamos começar agora ao que a gente de fato veio, né? Que a gente veio fazer. Vamos colocar aqui, ó, comentários, né? Sistema de login, cadastro e o sistema de post. Basicamente isso aqui. Isso que a gente precisa fazer. Sistema de login e cadastro. Vamos primeiro começar pelo cadastro, que é mais simples. Que é o que? Primeiro vamos criar no banco de dados lá uma tabela chamada usuários, pra gente saber o que é, como é que a gente vai pegar e manipular esses dados. Vamos lá, vou criar aqui em vez de a gente criar da forma tradicional, que é indo lá no banco de dados, criar as rotas, se conectar, pegar, a gente vai usar o Hibernate, que é um framework não, é um framework, né? É um framework pra gente nos ajudar a criar mais rápido, dessa forma. Vamos criar aqui uma classe, né? Que eu vou chamar essa classe de usuários. Enfim, vou criar ela aqui. E nessa classe usuários, eu vou precisar configurar algumas coisinhas nela. Que é o que? Definir que ela é uma entidade.
entity, definir que ela é uma entidade, e eu quero que ela seja o quê? Uma tabela também, uma tabela, table. Só que essa table, ela vai ter um name, como é que vai ser o nome dessa tabela? Eu vou chamar de usuários. Ou seja, vai ser usuários no nome da tabela. Que é basicamente o mesmo nome do coisa. Eu posso, não necessariamente precisa ser esse aqui, tá? Mas eu coloquei por conta de ser o mesmo nome, enfim. E dentro da tabela, o que é que tem geralmente tem uma tabela? A gente tem o ID, né? Agora que eu vou deixar aqui na mesma coisa da descrição. Que é basicamente isso aqui, ó. A gente vai usar essas duas anotações, né? Que a gente vai ter, por exemplo, um ID. Que vai ser do tipo private long private long ID. E deixa eu importar também do... ele vai ficar sujo o tempo todo. Depois eu paro essa aplicação. Enfim, já carta aqui o ID. Deixa eu só parar logo aqui antes que... Cadê? Windows, eu sempre não gosto de usar muito Eclipse não. Mas enfim. Search, Navigate. Enfim, depois eu faço isso aqui, que é parar a aplicação. Enfim, eu vou importar aqui o Jakarta e esse Generate Values e também isso aqui. Que ele basicamente vai gerar o ID. De forma tipo assim, o ID sequência 1, 2, 3, 4 no banco de dados. Depois eu vou precisar de uma coluna, né? Que eu vou importar do column, também do Jakarta, né? Ele não vai me ajudar no autocomplete, enfim. Aqui. E isso aqui eu vou colocar o que? Null. Null, que eu quero dizer assim, a tabela é null, é tipo assim, ela é o not null basicamente, eu vou colocar false. Ou seja, ele não é nulo. E eu vou colocar aqui também o private string, eu vou colocar aqui o usuário. E basicamente fazer a mesma coisa com uma outra coluna que eu vou chamar string senha. Vou chamar de senha. Depois criar os getters e setters, né? Aqui pronto, deixa eu parar a aplicação. Agora vai ser mais fácil a gente fazer. Criar os getters e setters, padrão aqui. Criar aqui os getters e setters. Gerar tudo aqui e pronto. Nossa, a gente já tem a classe. Tanto que se eu iniciar aqui e olhar no banco de dados, basicamente ele vai ter gerado a tabela. Eu vou iniciar a aplicação. Aqui. JPA base, conectou tudo direitinho. Se eu for aqui no meu banco de dados agora e atualizar aqui, ele vai ver que vai ter gerado a tabela. Usuários. Eu não toquei em banco de dados, basicamente, galera. Eu fiz gerar tudo pelo Java. Enfim, vamos continuar aqui. Só que acontece, galera. Eu vou precisar agora gerar tudo uma forma de como é que eu posso dizer assim? De acessar isso aí e conseguir colocar os dados aí dentro. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou criar aqui um novo pacote. New package. É que eu vou chamar de ponto repository. Vou chamar de repositório. Onde esse repositório... Peraí, deixa eu só refatorar isso aqui. De ponto controller, né? Só pra dizer que ele tá dentro do pacote. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar criar uma interface para conseguir mexer de certa forma. O que é que eu vou fazer aqui? Vou criar uma classe de interface aqui que eu vou chamar de usuários repository. Chama aqui basicamente usuários repository. Que essa classe Java, ela vai estender conceito de herança de PO, JPA repositories, onde ela vai receber do tipo usuário
usuários, que é do lado módulo, e do tipo long. Do tipo long. E dentro disso aqui, galera, eu tenho que definir que ela é do tipo o quê? Repositório. Repository. Pronto. Com isso, isso aqui é basicamente uma interface de repositório. Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Eu posso, basicamente, fazer as pesquisas no banco de dados, que é do tipo, vou retornar uma lista do Java-Util, né? Que é do tipo usuários. E eu vou dizer assim, find by usuário. Por exemplo, string usuário. Pronto. Que é que basicamente eu estou retornando pesquisando pelo usuário, por exemplo. Aqui nós temos a classe basicamente do que cria o banco de dados em si, e aqui a classe do repositório em si, da interface. E o que é que eu vou fazer agora, galera? Eu preciso de alguma maneira ter o serviço disso. Como é que eu vou fazer? Aqui em modelo eu vou criar agora basicamente uma nova classe. Agora vai ser classe não interface, chamado usuários service, basicamente, chamar assim. E essa usuário service, basicamente eu vou ter que interligar com o repositório. Vou colocar assim, outwired, e eu vou chamar assim um private, passando o repositório, que é usuários repository. Eu vou basicamente criar uma variável agora desse tipo aqui do lado. Eu só vou mudar aqui para minúsculo aqui, basicamente. E basicamente agora eu tenho a classe que eu posso mexer nela, eu posso inserir dados, deletar, porque essa classe que eu estendi aqui, ela basicamente já tem um CRUDzinho dentro dela de certa forma, sabe? E aí, aqui, ela tem um método save, ela tem um método find delete all by não sei o que, ela tem um método find, um método save, um método delete, enfim. Aqui, ó, find all. E aí já basicamente já tem meio que um CRUD dentro dela. Então não preciso me preocupar com isso. Mas, galera, eu preciso me preocupar com o que agora? Eu preciso agora fazer o que? Pegar os dados. Então, dentro do controller, eu vou fazer o que? Eu vou criar uma classe para pegar os dados que eu vou receber para cadastrar primeiro. Eu vou fazer a primeira função de cadastro. Vou vir aqui, né? Mensagens, routes. Eu vou criar agora a função do tipo. Claro, toda vez que você for receber dado, tipo post, tá? Post mapping. Eu vou chamar de v1/cadastro. Vou chamar de public. Deixa eu ir pra frente que tá muito longe da tela. Public, eu vou responder do mesmo tipo response entity, não é? Response entity. Vou chamar de cadastro. E ela vai receber o que, galera? Um parâmetro do corpo da requisição. Aqui, ó, eu vou colocar uma anotação aqui chamada request body. E eu vou ter que criar agora basicamente um objeto Java para receber esses dados. Aí quem tu controla. New classe, eu vou chamar de rec usuário. Que aqui basicamente eu vou ter o que? Um private string. Aí eu vou botar aqui, por exemplo, posso até copiar mesmo do lado do coisa, mas eu vou colocar aqui usuário private string senha. Que é basicamente o que eu vou receber do JSON, né? Que o cara, quando o front-end me enviar. Vou gerar os getters e setters aqui. Cadê getters e setters? Gerar. Enfim, pronto. Gerei getters e setters. Eu posso agora só colocar aqui o rec usuários. Vou chamar de requisição. E pronto. Com isso, porque ele tá me dando, porque eu não tô retornando nada. Ele retorna a response entity
porém não tô retornando nada. Pra basicamente eu burlar isso aqui, né, se você não quiser, tipo nem eu que tenho esse problema de deixar o negócio vermelho, pode fazer isso aqui, enquanto você não tá fazendo a função de cadastro. Aqui, galera, a gente vai fazer o que? Se eu der um sysout aqui, melhor, vou retornar antes de fazer tudo, para mostrar que eu tô pegando os dados. Eu posso fazer o que? Eu posso retornar aqui um json.nome, vai retornar um rec.get usuário e basicamente senha vai receber rec.get senha. E o que acontece, galera? Aqui, se eu ligar o servidor de novo, vou ligar o servidor de novo aqui, esse application, vou religar o servidor e vou mostrar pra vocês que eu já tô conseguindo pegar esses dados. Vou fazer uma requisição aqui, esse é pro index, eu vou criar uma nova requisição agora do tipo post, vou copiar esse URL aqui, barra v1 barra, aí tem que colocar aqui o mesmo URL, barra cadastro. Se eu enviar sem nada, ele me dá um bad request, tá vendo? Peraí, que ele não conectou com o servidor ainda. Peraí, deixa eu ligar aqui direito. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele tem que ver agora o Spring Javalang. Aqui, ó, repositório. Provavelmente devo ter colocado o usuário dos repositórios. Não foi definido com backend message, enfim. Deixa eu trocar aqui o nome aqui, repositórios, cadê, modelo, vou colocar como clientes, eu vou só ir aqui no meu banco de dados, ó, às vezes ele tem esse errozinho, e vou dar um drop table aqui, também colocar como long minúsculo, se eu não me engano. Eu tô botando o tipo primitivo. Pronto. Repositórios. É aquele só aceita o tipo primitivo, na verdade. Pronto. Com isso, deixa eu iniciar agora a aplicação. Não vai me dar o erro. Opa, peraí. É aqui, ó. Iniciar application. Tá vasculhando, tá fazendo toda aqui, ó. Abstract. É porque ele não vai aceitar, velho, por conta do já descobri o que é esse repositório aqui. Ele não tá aceitando o método find by usuários. Find by usuário. Ele não tá encontrando o usuário dentro da classe. Teve uma vez que eu fiquei um tempão procurando isso aqui. Não tinha achado por causa esse mesmo erro aqui. Talvez ele tenha me dado o erro do long de novo, que ele só vai estar primitivo, mas não tem problema não, é só de trocar lá. O Java é sensível a camel case. Então, aqui ó. Pronto, já. Tudo que se eu fizer aqui era a função de index normal, ele vai me retornar o hello world. Se eu criar aqui, sim, agora como eu estava falando, se eu criar aqui ele vai me dar uma dizendo assim, não pode, bad request, porque eu não enviei nada. Agora se eu envio aqui, galera, um JSON com o usuário chamado, vou botar meu nome, Daniel Melo, e uma senha chamada teste senha, e fazer a requisição, vocês podem ver que ele me retornou aqui, ó, a minha
Ou seja, ele está pegando os dados. Ele está pegando os dados. Aqui, ele está pegando os dados. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai... dentro do controlador, eu já quero que ele já me retorne sem nenhum espaço em branco. Caso o usuário digite Daniel Melo... Aqui, ó, ele vai me retornar um monte de espaço em branco. Eu não quero isso, então o que é que eu vou fazer? Eu vou, como retorno uma string, eu posso fazer assim, ó. Ponto strip, eu já retorno ela, vamos dizer assim, tratada de certa... Eita, meu Deus do céu. Tá, uma coisa que eu não gosto de ter que parar a aplicação, sempre esqueço. Eu já retorno com ela tratada. Ou seja, eu não preciso me preocupar com o usuário digitar um monte de espaço em branco, né? Porque o usuário a gente não sabe, né, o que ele tem na cabeça. Enfim. Aqui, ó. Tanto que se eu fizer agora, ele vai me tirar o espaço em branco. Mesmo que eu disse que o espaço em branco. Isso é uma coisa, umas boas práticas que a gente pode colocar e tudo mais. Enfim. Então, vamos fazer o que? A gente já pegou os dados. Então, o que eu vou fazer? Eu quero criar agora um objeto que seja do tipo modelo. Que é esse aqui, ó. Usuário. Já que, para eu cadastrar, eu preciso cadastrar passando uma entidade usuário. Então, vamos lá. Usuário. Usuários. Vou chamar de user para receber um new usuário. E aqui eu vou criar o construtor dele, né? Deixa eu logo criar dois construtores. Que a gente não tinha criado naquela hora, mas eu vou criar um construtor. Criar construtor, só não vou criar o ID dele. E que também criar um construtor em branco. Que é um construtor em branco aqui, ó. Pronto, criar um construtor em branco também. Com isso, eu posso vir aqui na classe principal e criar uma classe passando o... Deixa eu botar aqui... Apliquei isso aqui, posso fechar. O que eu coloquei primeiro foi usuário e senha. Eu posso colocar aqui, por exemplo, rec.getUsuário e rec.getSenha. Claro, eu não vou entrar muito em questão de criptografia, porque tem como a gente colocar isso aqui. Depois eu posso trazer um vídeo específico para criptografia, mas por enquanto eu não vou fazer isso não. Tá? Enfim, aqui a gente já consegue criar um usuário. Só que o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa conferir se o usuário ele pode ser cadastrado. Porque eu não quero cadastrar dois usuários iguais, idênticos, vamos supor. Então o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu poderia assim botar direto aqui para ele cadastrar. Poderia aqui dizer assim, ó. Poderia colocar aqui, por exemplo. Deixa eu fazer. Assim, galera, é como se pra gente mexer no serviço, a gente teria que fazer a mesma coisa que a gente fez lá no service. Que é colocar aqui @autowired e private service usuário service a mesma coisa. É como se a gente estivesse terceirizando o acesso. Basicamente isso. É uma forma bem grosseira de falar. Eu poderia colocar... Peraí. Aqui, ó. Usuário service. Ponto. Por que não tem nenhuma função? Porque eu não criei a função ainda, galera, de adicionar, tá? Mas eu poderia vir aqui, ó. Usuário service. Aí eu vou criar uma função... Calma, que ele tá me dando aqui, do tipo... Usuário service, ele tá me dando uma falha, por conta que eu não adicionei nenhuma coisa. Não adicionei nenhuma classe, né? Eu poderia assim, por exemplo, public void chama de insert, que ela vai receber tipo um objeto do tipo usuário user, e aí eu vou usar aqui o usuário repository .save, que é basicamente o que eu quero salvar. Eu coloco aqui user, a minha variável. Isso aqui basicamente é o método de salvar. Tanto que se eu vir aqui, ó, em routes, colocar agora usuário repository service ponto insert, ele basicamente vai salvar a minha classe, né, tudo direitinho. Tanto que eu vou mostrar aqui pra vocês. Só que assim,
Isso aqui é de forma muito sem tratar dados, sem nada disso. Só que AutoWire require true. AutoWire. Ele não tá aceitando essa anotação aqui, peraí. Eu coloquei ali o AutoWired dentro dos serviços. Usuário service. Vou colocar aqui. AutoWired. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo agora iniciar. Eu vou ter que definir definir ela como verdadeira. Enfim. Aí, ó. Do tipo usuário service, ingest points, follow annotation, required true. Deixa eu definir ela como true antes que eles fiquem me enchendo o saco aqui. Foi do tipo backend, mensagem modelo. Era pra ele ter aceitado, mas vamos lá ver o porquê que ele não aceitou. Usuário service, AutoWired, usuário repositório. Enfim, claro. Service. Aqui, pronto. Com isso, ele vai definir a classe serviço. Já, nossa, passou branco aqui, juro pra vocês. Enfim, aí agora ele vai fazer assim, vai mapear tudo direitinho e vai funcionar da forma que a gente queria. Deixa ele carregar aqui agora. Pronto. Não, aqui. Deixa eu ver. Se eu vir aqui no Insomnia e fazer a requisição agora, ele vai me retornar o objeto, como tinha feito. E aqui, eu vou carregar novamente. Clientes. E vamos ver que ele colocou aqui, o teste de senha do Daniel Melo. Basicamente o que a gente queria. Só que acontece, se eu fizer outra requisição, ele vai salvar de novo outro objeto, que eu não quero. Isso que eu não quero, galera. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora criar uma classe para eu basicamente verificar se existe esse usuário. Como é que eu faço isso? Eu posso basicamente fazer uma consulta e verificar, né? Como assim? Eu vou dentro do meu utils, eu vou criar aqui uma classe chamada CRUD-utils. Uma classe chamada CRUD-utils. Que eu basicamente vou fazer as funções para me ajudar, me auxiliar no meu CRUD. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou vir aqui na função, cadê usuário service, e vou criar já aqui um método para fazer pesquisas. Void, vou colocar find by usuário, e eu tenho que colocar agora um string usuário, que eu quero que ele me coisar pelo nome, e vou fazer a mesma coisa, criar uma função para isso, né? Usuário.find by usuários. Eu vou passar aqui o usuário. Só que ela tem que retornar do tipo list. Olha, ela não é do tipo list, ela vai ser do tipo optional, mas aqui, ó. Se eu colocar aqui o usuário, ele vai me dar um errinho, mas ele ainda vai aqui, ó, do tipo usuários, chamar de response. Aqui, ó, só que ele vai pedir pra eu trocar do tipo esse aqui até porque é do tipo ID que ele vai me pedir. Esse aqui eu posso retornar do tipo lista.
Ou seja, eu preciso retornar isso aqui. Return isso aqui. Cadê? Return isso aqui, ó. Pronto. Com isso eu vou retornar isso aqui. Se eu fizer essa pesquisa agora, galera, eita, dicção boa. Se eu fizer essa pesquisa agora, galera, ele vai me retornar basicamente o que eu tenho no banco de dados. Routes, aqui ó. Se eu fizer essa pesquisa agora, usuários, service.find by usuários, e eu passar aqui o usuário.rec.get usuário. Eu, por enquanto vou cancelar isso aqui. Rec.get usuário. E eu dou vou botar sysout mesmo. Não quero nem que ele me retorne um. Vou botar pra ele retornar isso aqui. Sysout, eu quero que ele me retorne isso aqui. Vou botar pro JSON. .json.put JSON.put resultados. E eu quero que ele me retorne isso aqui. .toString. Deixa eu botar para ele puxar do tipo toString. Pronto. Se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar basicamente uma array com os resultados lá, que é basicamente o resultado que ele vai puxar do banco de dados. Aqui, ó. Tá vendo? Ele me retornou isso aqui, que é o array. Claro, eu não converti para JSON, eu só mudei direto. E basicamente ele não vai mostrar, né, aqui, ó, o modelo usuário X e usuário Y. Tanto que se eu até colocar aqui o ponto get, pera aí, aqui ó, antes de puxar o toString, poderia colocar aqui, por exemplo, o método get, pera aí, aqui eu poderia colocar aqui find by usuário.get get, eu vou colocar, pega a posição 0, ponto toString, pegar, por exemplo, a posição 0. Que seria o primeiro usuário, no caso. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Ele vai me retornar a posição, tá vendo? Aí eu posso botar, se eu quiser pegar ainda mais, por exemplo, pegar o get usuário, por exemplo. Eu poderia pegar aqui o... Ele tá reiniciando o servidor. Aqui, ó, o nome. Que é basicamente o que é colocado. Só que você vê que tem dois. E eu não quero isso, então o que eu preciso fazer? Eu preciso... Vamos assim, bloquear aqui o cadastro de duas pessoas ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Dentro de CRUD-UTIS que tinha cadastrado, eu vou fazer assim, eu vou criar um método, né? Public. Vou botar ele estático mesmo. Static, vou botar assim... add verify. Que ele vai receber uma lista. Uma lista do tipo que eu não sei ainda, que eu vou chamar ela de object. Ela basicamente vai receber isso aqui, void, basicamente vai receber isso aqui, e eu vou declarar que isso aqui vai ser uma exceção, ou seja, eu quero trabalhar com exceções agora. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo package aqui chamado exceptions new, de uma classe que ela vai chamar response exception superclasse. Vou deixar isso aqui mesmo e eu vou estender a classe extends exception. Gerar os construtores dela, né? Os dois construtores. Ela vai pedir para gerar o serial também e gerar os construtores, né? Public void response exception vai ser string mensagem e
um outro construtor que vai ser do tipo trouble. Do tipo trouble. Sempre aqui, trouble. Vou chamar de T. Que eu vou só retornar esse valor aqui, super T. E o outro é super mensagem. Pronto, basicamente vai ser isso aqui, que é só a classe de a classe de exceção. E aqui eu vou fazer o que assim? Throws response exception. Eu coloquei com dois S. Response exception. Eu vou importar aqui tudo direitinho, possivelmente ela tá create class aqui agora. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou verificar se isso aqui é pra qualquer cadastro, se eu não quiser que o cadastro seja repetido, por exemplo. Se o objeto se o objeto ponto size e o tamanho dele for diferente de 0, ou seja, se o objeto for maior que 0, eu quero que um throw new, criar uma nova seção aqui. Vou criar uma nova seção. Vou passar a mensagem dizendo assim, ó. Item, melhor. Objeto. Pode melhor que isso. Mensagem. O que é essa mensagem, Daniel? Essa mensagem tem uma string que eu passar porque eu quero, se eu quiser definir de forma que seja dinâmica. Mensagem, pronto. Ele só vai definir a seção e pronto. Com isso eu posso fazer assim, ó. Criar um try aqui. Um try e um catch. Eu posso fazer assim, ó. Crio o meu usuário. Eu também agora eu vou lá no CRUD exceptions, CRUD utils, ponto. Verify, eu vou passar o objeto user e eu vou passar a mensagem caso de erro, que seria usuário já cadastrado. Pronto. E depois, esse é do tipo o tipo da a lista do tipo objetos aqui. Eu quero pegar esse response aqui e passar como você. Importe só para alterar esse aqui também. E ele vai, peraí, deixa eu do tipo object. Pronto, uma lista do tipo objeto, só que ele não vai me deixar ainda aceitar. Enfim. Ele não vai... é só eu colocar aqui um objeto, né? Eu botei uma lista. Mas essa lista aqui eu posso tanto verificar aqui quanto verificar lá, mas... eu vou... Peraí. Tem que pegar aqui, ó. E fazer a verificação, né? Que é... que é uma lista do tipo usuários aqui, que eu vou chamar de response, que eu vou chamar de response users, que vai pegar o usuários ponto find by usuários
E eu vou passar o nome, no caso, user.get usuário. Eu vou fazer a verificação se isso aqui pode, né? Vamos dizer assim. Pronto. Vou fazer a verificação se pode fazer isso. Se o usuário já tiver cadastrado, ele vai me dar essa mensagem. Se não, aí sim eu posso fazer a verificação, que seria usuário serviço ponto insert usuário. Pronto. Agora eu vou fazer aqui eu vou criar esse JSON, na verdade, aqui em cima. Eu vou criar o JSON logo aqui em cima. Deixa eu separar aqui para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Criar o JSON aqui em cima e vou fazer assim, ó, JSON.put, chamar de status, até que ele é verdadeiro, true. E aqui eu quero botar basicamente a mesma coisa, só que eu vou colocar status e.getMessage. E aqui, pronto. Ou basicamente já é isso aqui. Eu vou apagar aqui no meu banco de dados todos os nossos registros, né? Pronto. Se atualizar aqui, você não tem nenhum registro, nenhuma linha afetada. E eu vou basicamente agora cadastrar. Ele vai cadastrar o primeiro. Cadastrou. Normal. Agora, se tentar cadastrar de novo, ele vai me dar um erro. Usuário já cadastrado. Porque ele entra nessa condição aqui de exceção. Com isso, basicamente, a gente já tem a função de cadastro. Então, como é que a gente vai fazer agora a função de login? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Cadastro. Vou botar aqui um OK. OK. Vamos fazer agora... Eita, deixa eu parar aqui. Por isso que eu prefiro o VS, ele não fica mexendo no saco com isso aqui. Então, galera, como é que vai fazer agora a função de login? Que é basicamente... Basicamente, posso copiar aqui, né? Essa função aqui. Posso copiar isso aqui e mudar algumas coisinhas pelo login. Eu vou apagar essa parte de dentro aqui também, porque a gente não vai a gente tem que alterar algumas coisinhas. Vai retornar um nulo só para ele parar de... E eu vou fazer outra coisa, pra gente fazer esse usuário tá logado, não, a gente vai usar uma coisa chamada HTTP Session. Como é que a gente faz isso? É basicamente uma URL que vai identificar se o usuário tá ou não com a sessão assim, válida. Possivelmente havia alguns sites ou outros. Assim, sua sessão expirou. É basicamente isso aqui. HTTP servlet request. Vou chamar de HTTP. Basicamente, eu vou iniciar a sessão. http.getSession get attribute. Só que eu vou ter que antes disso assim, http session vamos chamar de sessão, vai receber http.getSession. Basicamente isso aqui. Ele está pegando a sessão. Está de forma iniciando a sessão. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou basicamente pegar as mesmas coisas, pegar a senha e o usuário, né? E vou fazer algumas verificações. Que é o que? Eu posso pegar essa mesma função aqui, na verdade. Pegar essa mesma função aqui, na verdade, porque... Pra aproveitar, né? Que é... Só que eu não vou pegar user. É hack. Eu vou fazer a verificação se tem, né? E aí, eu posso criar também, lá no próprio CrewDutils,
posso criar aqui, ó, chamado, vou criar duas funções, que é uma função de autenticar, public static void out. Ele vai receber uma lista de usuários. Chamar de user aqui, vai receber uma string hack user, uma string senha. Chamar de senha. E aí eu posso fazer algumas verificações, né? Que é o quê? Que é basicamente se eu quiser também reduzir, não fazer aquela acessão aqui, eu posso fazer direto isso aqui, ó. Que é o que? Eu posso basicamente fazer umas verificações. If user.get zero, só vai ter um index.get usuário for igual a hack user e basicamente user.get zero .get senha.equals a senha. Eu quero que a sessão.set atributo logado ou igual a true. Igual a true, basicamente isso aqui. Se não, eu quero que ele me retorne basicamente uma sessão peraí que eu coloquei no lugar errado agora que eu vi. Retorne uma exceção basicamente dizendo uma mensagem, que eu vou passar também essa mensagem aqui, string mensagem, eu vou passar também essa mensagem aqui. E só que na verdade essa mensagem que eu vou deixar ela dinâmica, fixa, porque eu vou colocar outra também, que é o que? O dados incorretos. E eu tenho que fazer uma outra verificação também, que é se a lista de usuários ponto exemplo, se você for vazia, eu vou retornar uma exceção dizendo que o usuário não encontrado. Não encontrado. Perfeito. Com isso, eu posso fazer a verificação aqui, ó. Botar um try catch. Colocar crudtios ponto autenticar esse usuário, string hack.get usuário, hack.get senha e exceção. Se tudo for certo, basicamente ele vai autenticar direto. Ele já vai autenticar aqui mesmo. Se não, posso até pegar aqui o JSON, né? O JSON basicamente vai ser igual para todos. A gente vai colocar aqui, criar um objeto JSON, status true. Vou botar aqui, por exemplo, status true. E vou colocar mais um aqui, por exemplo, logado. Se não, eu quero que ele me retorne aqui e.getMessage. Me retornar a mensagem e a response entity é igual. Basicamente isso aqui.
Deixa eu ver qual que ele tá assim. Pronto, aí para. Se eu iniciar agora Spring Boot, vamos ver se ele vai funcionar como deveria. Iniciou. Vou vir aqui no Insomnia, vou copiar esse JSON aqui, vou criar rename, mudar aqui para lá, cadastro, vou criar uma nova requisição agora do tipo post. Deixa eu criar logo o JSON, colocar logo o JSON aqui. Login. Aqui também vou colocar login. E vou fazer a requisição. Aí, fui logado. Ou seja, a sessão foi criada. Porém, se eu coloco aqui um parâmetro errado, ele vai ser um usuário não encontrado. Ou se eu coloco a senha errada, senha 1, ele vai me dizer assim, usuário dados incorretos. Ou seja, uma sessão de login. Tá vendo? Logado. Como é que eu vou botar, por exemplo, botar no index aqui para ele me retornar se o usuário está ou não está logado. Por exemplo, vou vir aqui, né, no Eclipse, tava procurando no Visual Studio. Eu vou parar, por exemplo, passar aqui o HTTP servlet request, botar aqui na função index, deixa eu fechar essa daqui que já estiverem prontas, né? Index, coloquei errado, aqui dentro, HTTP servlet request, eu vou passar aqui o session, né? Aproveitar para não ficar copiando de novo. E eu vou pegar agora session, vou colocar aqui o status ponto get atributo, que foi, eu coloquei logado, se eu não me engano, logado, e eu quero que ele atributo string, né? Que eu converta ele para string. Deixa eu colocar logado. Logado, exatamente. Se eu fizer isso agora, eu vou saber se o usuário está ou não logado. Aqui, ó, vamos testar essa função. Index. Calma, tá carregando ainda. Pronto, aí. Logado. Porém, se eu vou criar agora um método para deslogar, galera, que é o que? É relativamente simples, né? Deixa eu colocar aqui get embaixo de get, que é... Eu basicamente vou fazer isso aqui. Vou chamar de logout, que vai ser get attribute. Eu vou get mapping barra logout e vou chegar aqui, ó, colocar assim, ó, session ponto invalidate. Eu vou invalidar qualquer tipo de sessão, vamos dizer assim, de fato existente, né? E agora eu posso só definir aqui como true, dizendo que de fato foi feito. Criar agora no Insomnia uma requisição, né? Logout logout aqui, e vamos testar. Aí, testei. Agora eu vou tentar, já dizer assim, ó, internal server erro, porque ele não tá conseguindo pegar a sessão, ou seja, ela foi desfeita. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é tirar o toString. Não, cadê toString? toString. Aqui. JSON.toString. Pronto. Aqui. Galera, esse interno server é porque ele não tá conseguindo achar o objeto, tá? Aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu tinha colocado toString, vai me dizer assim, status nulo.
Enfim, agora ele vai me dar sempre true, porque ele só vai invalidar a sessão aqui. Se eu fizer o login e tentar ver a sessão de novo, ele logou. Como é que a gente vai fazer agora para fazer as mensagens, galera? Basicamente é um CRUD, tudo é um CRUD basicamente, de certa forma, né? Vou criar aqui um método chamado chamado bota aqui arroba postmapping, que vai ser do tipo v1 barra send smg public, vou botar void por enquanto, send smg e vai receber alguma coisa. Pronto. Esse método, basicamente, ele vai seguir o mesmo padrão, né? A gente vai vir no controlador, criar uma nova classe, hack mensagem. Deixa eu fazer uma coisa aqui também, galera, que pra logo adiantar nosso lado, né, que a gente vai precisar também, que é definir também uma sessão aqui com o nome do usuário, nome que vai receber user ponto get0.get usuário. Ele vai receber o nome do usuário, basicamente, sessão. E pronto. Tá, aqui já o login foi feito. Então vamos lá. Como eu tava voltando agora no controlador, vamos criar agora a requisição da mensagem, que ela basicamente vai seguir a mesma padrão de requisição do modelo aqui. Vamos criar agora o mensagem, né? Que ele vai ser, basicamente a gente pode copiar muita coisa aqui, galera. Uma tabela, né? Uma entidade, tabela. Porque a gente vai seguir o mesmo padrão. A gente vai criar uma tabela do tipo mensagens. Chama de mensagens. Ela vai ter um ID. Esse ID, vou copiar até daqui, porque ela também vai ter um usuário, né? Aqui ela vai ter um usuário. Que esse usuário vai ser basicamente quem colocou a mensagem, né? Quem mandou a mensagem. Vamos ter também uma título da mensagem, private string, chamar aqui de título, private string, que eu vou chamar agora de fato de post, chamar de post. Pronto. Com isso a gente vai ter aqui os posts tudo direitinho. Vou gerar aqui os getters e setters. Source getters and setters. Primeiro gerar um construtor branco, né? Poxa. Vou gerar primeiro um construtor em branco. Primeiro gerar um construtor disable all. Gerar um construtor em branco. Ele é pouco coloquei no lugar errado. Não tá certinho. E gerar agora um construtor gerar um construtor com basicamente tudo, né? Só que sem o ID. O ID ele ia ser gerado automaticamente. Os que são os getters e setters. E eu falei que ia gerar um construtor, gerar um getter e setter, mas tudo bem. Cadê construtores usando todos os métodos, basicamente, todas as classes. E o getter e setter do ID que eu não coloquei. Enfim. Pronto. Nós temos aqui a classe como a gente fez, basicamente igual a outra, né?
com isso a gente já vai ter a mensagem. Vamos criar agora a mesma coisa que a gente fez com os repositórios. New class repository. Ah, coloquei interface. Coloquei errado. É que vou estender o extends JPA repository, que vai receber mensagem e long, perfeito. Com isso, importar logo aqui também o mensagem padrão find, retornar uma lista de mensagens, find by título string título. Deixa eu importar também o título e find by usuário. Find by usuário. Basicamente isso aqui. Arroba repository. E basicamente temos aqui nosso repositório já feito. Criar outra classe agora chamada mensagem service. Definir que ela é do tipo de serviço. Service. Se dá o arroba autowire. Private. Mensagem repository. Perfeito. Vamos pegar aqui as mensagens, né? E a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Basicamente, que a gente fez no outro. Que é criar a classe de insert, select, basicamente. Vamos lá. Como eu quero que a mensagem seja por cada usuário, por exemplo. O post, basicamente, seja find by all, né? Já que é post, não é questão de que eu já fiz de tarefas. Eu ia fazer de tarefas, no caso. Então eu já tinha pensado num esquema diferente. Mas não tem problema, não. Private. Public. Eu primeiro vou criar um método de insert. Public insert eu tenho que colocar do tipo mensagem. Obj, dizer que esse objeto. E eu vou botar o message repository.save. Pronto. Então aqui vai ser a meta de salvar. Como é que eu vou fazer isso aqui agora, galera? Basicamente, deixa eu criar logo o send message, que é o que? Eu vim aqui em message e criar basicamente, eu basicamente vou copiar isso aqui e jogar pra cá. Então eu vou fazer algumas coisinhas, algumas alterações, que é tirar isso aqui também, que a gente não vai precisar. Esse super aqui também. Trocar os construtores, né? Tirar essa uma coluna. Os construtores do ID também a gente não vai precisar. Pronto, perfeito. Com isso a gente já vai ter a nossa, vamos dizer assim, classe para pegar, né? Mensagens. Vem aqui em routes. Eu vou pegar aqui o basicamente, não precisa usar a mesma coisa, é copiar, mas não tem problema não. Request body, eu vou dizer assim, rec message, tô achando que é PHP, não é possível.
hack message, hack mg, vou chamar de hack, request, e o HTTP serverlet, que esse HTTP serverlet basicamente a gente vai usar padrão. Pronto. Deixa eu ver aqui agora, que eu vou criar um método agora para verificar se o usuário está logado, que é basicamente o que? Vou vir aqui em utils, porque eu não posso enviar mensagem sem estar logado. O que eu vou fazer? Vou fechar aqui, vou criar um método aqui chamado isLogado. Colocar aqui public static void isLogado. Ele vai basicamente receber um HTTP serverlet. Ele vai HTTP server HTTP session http, que é basicamente o que a gente estava fazendo na get session. Só que eu vou fazer uma verificação, por exemplo, session se session.get attribute agora tem que lembrar como que eu coloquei logado. Pronto, se eu coloquei o CSS porque foi logado ponto for igual a null, ou seja, se ela for nula, se a sessão for igual a nula, basicamente eu vou retornar uma exceção, né? Uma exceção dizendo assim, ó, sua sessão expirou. Faça o login novamente. Pronto, vou botar assim. E também eu tenho que verificar se a sessão for nula. E além disso, eu também tenho que verificar se a sessão for true, né? Se essa sessão aqui for true, só que eu tenho que fazer uma conversão de booleano, que é o que? Tem que fazer um boolean. Tem que fazer uma conversão de boolean, fazer uma boolean. Se sessão for diferente, basicamente vou colocar essa mesma coisa aqui. Routes, ou seja, eu posso fazer o que agora? Posso verificar logo, né? Então, try um catch aqui. Ponto. Acho que aquela conversa não vai dar certo. Tenho quase certeza disso. Islogado e colocar um HTTP. Vou fazer essa verificação. Se ele já puder ser logado, eu vou o que? Vou colocar aqui o JSON, JSON, criar uma classe de JSON aqui. Se ele for logado, basicamente eu quero que ele retorne status true. Se não, eu quero que ele retorne o status da mensagem e eu vou retornar o JSON padrão. JSON, ele vai retornar esse aqui. Pronto. Eu vou iniciar o servidor aqui, pegar o
v1.sendMessage. Vou criar logo aqui o do tipo post. v1 barra send message. Name send message. Rename. Vou basicamente colocar como JSON, né? Status true, ou seja, eu estou logado. Agora, se eu deslogar, dar um logout aqui, pronto, ou seja, index, ele vai me dar agora nulo. Eita, peraí. Fizer isso aqui, ele olha se sua sessão expirou. Faça login novamente. Com isso ele já está conseguindo verificar se a gente está logado ou não. Vamos lá agora fazer o que? Enviar a mensagem, que é basicamente pegar aqui, ó. A gente já fez o repositório, a gente olha aqui o nosso cadastro. A gente vai ver que tem uma nova tabela aqui, ó, chamada mensagens, que ela tem todos os dados que a gente colocou lá, né? Vou fazer aqui. Vamos no repositório, vamos no modelo aqui em serviços e fazer a ação de insert, né? Já tá até aqui, eu vou basicamente, pensei que não tinha criado ainda, tinha esquecido disso. Vou aqui criar um outro outwire, né, basicamente. Private MSG Service, CMG Service, eu chamar de MSG Service aqui. Basicamente eu vou fazer o que? Se a mensagem primeiro crude utils ponto verify, que eu primeiro tenho que verificar, né, se tem a mensagem, ou seja, eu preciso fazer um find all, cadê services, aqui service, então eu criar aqui um public list de mensagens, que vai ser find by mensagens, vou botar assim, by título, find by título, string título, return, deixa eu importar logo a classe aqui, import JavaUtilList, vou ter que botar agora msg repository ponto find by título, basicamente isso aqui, que eu vou pegar a mensagem por título. Agora eu vou assim, eu vou vir aqui eu vou pegar a mensagem, né, list, tipo mensagem, response, chama de response, essa é a resposta. Eu vou importar a mensagem. Tá, eu vou colocar agora de mensagens repository service ponto find by título, que eu vou receber rec.get título. Pronto. E agora eu vou fazer aqui o crude add verify has e mensagem já cadastrada. Basicamente isso aqui. Se depois de tudo isso ele funcionar, a gente pode fazer
mensagem, botar isso aqui, vai receber uma nova mensagem, né? E essa mensagem ela vai receber o construtor de usuário, que vai ser session. Deixa eu criar a sessão aqui, http session http session vai receber http session e aqui ele vai passar o session.get attribute nome, né, que a gente tinha configurado o nome. A gente vai passar agora peraí, deixa eu fechar logo aqui. Tem que ver o que era agora. Era o construtor é usuário, título e post. .rec.usuário. No caso já passou título. rec.get título e rec.getPost. Basicamente isso aqui. Peraí. String ponto toString. Pronto, para ele aceitar. Depois que eu fizer isso, eu vou adicionar, né, que eu quiser o mensagem service ponto insert mensagem e return true. Basicamente isso aqui. Vamos lá. Que é basicamente a requisição. Esse aqui, ó. Mensagem REC, ele não precisa de usuário, porque o usuário já vai ser passado pelo próprio a sessão, né, HTTP. Com isso, agora a gente pode fazer assim, ó. Send message, colocar título, vou colocar uma Java e post, vou chamar de estudando Java, vou chamar assim, vou botar esse post aqui. Vou fazer requisitos, vou ligar o servidor. Demora um pouquinho o Spring. Deixa eu verificar primeiro se a gente está logado. Não, a gente não está logado. Vamos fazer o login aqui. Vou me enviar a mensagem aqui, ó. Vamos ver o que ele vai me dar. Status show, a mensagem foi enviada. Se eu olhar no meu banco de dados aqui agora, a mensagem foi colocada aqui. Se eu tentar cadastrar ela de novo, mensagem já cadastrada, pronto. Isso aqui está tudo certinho. Agora, para finalizar nossa última parte, né, vamos fazer a função de pegar a mensagem. Como é que a gente faz isso? Aqui tá do tipo, tudo que a gente envia dado tá como post, então vou colocar aqui, né, porque os gets estão em cima. @getMapping, que eu vou... Então, o getMap sumiu. /v1 /get smg, pronto. Com isso, a gente vai criar uma função aqui, public, vou botar void de começo, vai ser get mensagem, vai receber o http serverlet, só vai receber basicamente isso aqui, né? Não vai precisar receber outra coisa. E aqui a gente pode fazer o que? Fechar aqui o servidor Spring. Que é fazer basicamente receber o que? Como eu quero pegar todas as mensagens,
eu vou usar a função chamada findAll, que é isso aqui. Primeiro eu vou criar o JSON, né? Vou chamar de JSON. Só que isso aqui eu vou pensar na forma melhor de a gente se fazer, que é o que? Primeiro deixa eu criar a primeira lista de mensagens para facilitar a nossa vida. E chamar de response. Vai receber mensagens recebe.findAll. Find. Tem que criar o método findAll, que é mensagens aqui. findAll. Vou chamar aqui o método findAll. Não vai receber parâmetro nenhum. E ele tem um método chamado findAll. Pronto. Vai receber isso aqui. findAll. Pronto. Vou dar um sysout aqui. Não vou nem dar. Eu vou dar um sysout mesmo. res.get index0.get. Botar get título, né? Ponto toString. Com isso eu consigo ver se a mensagem já foi cadastrada. Facilitar nossa vida aqui. Depois eu mando para responder. Pronto, deve ter iniciado já o servidor. Verificar se eu tô logado. Pronto, logado. Agora eu vou criar uma do tipo HTTP do tipo get, né? Que eu tenho que colocar aqui. Get message. Send message, eu recebo aqui do tipo get message. Get smg. Vou fazer a requisição. Fiz a requisição. Se eu olhar aqui no Java, ele pegou. Só que tem um probleminha aqui, galera, que é como é que eu vou converter aquilo tudo num objeto. Ou seja, eu quero um JSON dentro de JSON. O que é que eu posso fazer aqui, galera? Que eu vou criar aqui, basicamente, no utils. Include utils. Eu vou fechar aqui, que é... Vou criar uma classe também do tipo public static. Quero dizer também static. Tipo static é chamada JSON Object List. Chama assim. Que é o que? Esse JSON aqui eu vou passar basicamente uma lista de algum tipo, né? De algum tipo, eu poderia colocar, por exemplo, assim e fazer uma instância, um downgrade, né? Tipo assim, object, downcast, que seria verificar. Object, botar tipo lista. Vocês vão ver porque eu estou generalizando tudo. Vou colocar do tipo void primeiro, depois eu coloco. Aí eu coloco assim, ó. Se lista instance of lista instance of. Só que se eu não me engano ele não vai funcionar agora porque eu tenho que fazer o downgrade antes, mas vamos lá. Vou botar como eu estava fazendo antes, né? Colocar o de mensagem aqui. E eu vou verificar, eu vou fazer assim, ó. JSON, vou criar um JSON, né? Chamado JSON lista, JSON list JSON. Vai receber igual new list, uma lista tipo de string, né? Porque isso aqui vai receber o JSON tipo string. Eu vou criar uma lista tipo de string, chamar list JSON, que vai receber new array list, né? Tá como tá lento o meu. Vai ser tipo array list. O que é que eu vou fazer?
Entendi porque tava lento. Eu vou fazer o que? Eu vou ter que percorrer basicamente todo o JSON, né? Essa lista. Então vou fazer um for. Eu posso colocar assim, ó. Eu vou fazer um for each, né? MSG pequeno. For lista. Vou fazer um for each aqui, né? Pra percorrer toda a minha. E eu vou, dentro disso aqui eu vou criar um JSON. JSON vai receber um novo JSON, porque eu quero criar um JSON dentro de um JSON, basicamente. Eu quero criar vários JSONs e colocar dentro da minha lista. Da minha lista eu vou fazer assim, ó. JSON. Ponto. Aí eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu quero pegar o ID da minha mensagem. Eu vou fazer assim, então. JSON.put ID mensagem.get ID. E aí assim eu posso fazer para ponto usuário, o nome do usuário, ponto get usuário, título, ponto get título, post, mensagem.get post. Pronto. E no final eu faço o que? List.json .add. Eu vou adicionar o que? Eu vou adicionar o JSON.toJSON. E eu vou retornar basicamente isso aqui. Ai, só peraí, clique, não vou clicar para ir para string. Pronto. E aí eu posso basicamente return isso aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, routes, né, dentro da rota de response send message, que é, vou criar agora um get message, né? Aqui já tinha criado, que é o get message. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, CRUD utils ponto JSON object. Ele vai receber a minha string de resposta e eu vou criar aqui o... Posso passar direto, né? Mas eu vou fazer assim. Vou criar um JSON, né? JSON. Vai receber um novo JSON. Que agora esse aqui vai ser o JSON final, vamos dizer assim, né? New JSON. Galera, eu sei que parece um pouco complexo de início, mas depois que você reassistir, vocês vão entender o que é basicamente o que eu estou fazendo. JSON, eu vou criar agora JSON.put, vou adicionar .put, vou botar assim, usuário atual, usuário, vou botar o usuário logado, vou botar o usuário, assim, vou botar agora a session, vou criar aqui a sessão, né, http session vai receber http.get session. http.get session, porque eu vou fazer? Porque eu quero também fazer a função de logado. E aí eu vou fazer, aproveitar que enquanto eu tô fazendo isso aqui logo, pega aqui session.get attribute nome. E eu posso agora botar aqui JSON.put object list. Posso colocar agora basicamente o que? CRUD utils .object list has. Ou seja, eu estou passando para cá esse objeto. Só que eu quero que ele passe como toString. Pronto, e agora eu posso simplesmente fazer o que? Botar o response entity, basicamente retornar isso aqui. Pronto. Só que tem uma coisa, vamos fazer verificar logo se a gente está logado, né? Logo no início, que é mais fácil. Que é antes de pegar aqui
Coisa pra fazer assim, botar try catch. Se curude ponto isso logado, passar o HTTP. Depois eu faço tudo isso aqui, jogo tudo pra cá. Se não, eu faço o que? Eu faço JSON ponto put status e ponto get message. Pronto. E perfeito. Com isso, vamos verificar se tudo certinho aqui agora. Vamos lá. Vamos verificar aqui. Não, para um lugar errado. Insomnia. Index. Vamos verificar. Estou logado. Vamos ver. Pronto. Temos aqui o usuário atual. O primeiro objeto com o array que eu estava selecionando. Vamos colocar aqui. Criar uma nova mensagem. Estudando C, por exemplo. C. Cadastrou get message. E ele voltou um outro aqui. Com isso a gente pode cadastrar quando a gente quiser, só que eu não posso cadastrar repetido, que foi o que eu defini lá dentro. Estudando Python. Cadastrou, get message. Com isso, vamos criar um novo cadastro aqui, por exemplo, teste. Teste sem botar sem senha. Teste. Tá sem espaço, né? Agora eu vou fazer o logout. Eu sair da sessão atual. Vou logar aqui com a outra sessão. Dar um get message aqui. Para eu pegar aqui o usuário atual teste. Quem foi colocou. Vou fazer o login aqui. Vou fazer uma mensagem. Enviar uma mensagem aqui. Deixa eu só puxar aqui para cá. Fazer uma mensagem aqui do tipo no Python. Vou botar agora outra linguagem. Ruby. Pronto. Testar aqui. Pronto. Com isso tá aí o sistema. Então, até a próxima aí, velho.